E essa camisa, esse escudo, né, agora com a coroa incorporada, vai ser usado já a partir do começo de janeiro aí na Copinha, e depois o Santos passa a incorporar Sim. essa coroa, mais do que justo Eu acho e que, mais do que nossa, autoexplicativo, né? não há Não uma precisa falar muito homenagem mais, nesse momento assim mais emblemática do que você eternizar o Pelé no escudo Sim, do clube que, como bem disse o Quesada, né? Deixou de ser aquele pequeno clube caiçara, aquele pequeno clube dos anos 50 que aspirava um dia chegar ao Olimpo da capital paulista, né? Que sim. era o grande referencial de Onde havia futebol, 4 grandes, onde São se tinha Paulo, Corinthians, Portuguesa Palmeiras e e a Portuguesa, Portuguesa, né? O exatamente. Santos era a quinta força que queria emergir, né? Deixar de ser, e eu falo Caiçara com todo o coração e com todo o respeito, né? Porque o Santos era Claro, um isso clube ali não tem da nada Baixada de... que estava tentando subir a serra e um simples menino não fez só o Santos deixar de ser Caiçara. O Santos se tornou global, se tornou o clube do século, junto com o Real Madrid, segundo a FIFA. Então, olha só, né, o que o Pelé transforma o Santos. De um clube que só queria chegar a São Paulo e, tô aqui, hein, tem um clube aqui embaixo também que, consegue, de uma vez ou outra, quem sabe, incomodar vocês. Esse clube, ele dá um salto de Santos e parte para todo o planeta, se tornando esse colosso que hoje é o Santos Futebol Clube, essa referência, né? E todo o meu abraço também hoje também aos torcedores do Santos, que Claro. todos, se hoje vocês torcem, estão nessa live para o Santos, é por causa dessa figura aqui, né? Talvez 99% dos torcedores do Santos e daqueles que começaram a torcer no Santos nessa época, por causa do Pelé, né? 1% talvez porque era cara da cidade, que talvez gostasse do clube da região e tudo mais. Agora, 99,999% das pessoas que torcem para o Santos tem muito a ver com a figura do Rei Pelé. E outra coisa, Quesada, você tocou num ponto importante. Eu acho que Flávio Gomes também não tem um timing melhor do que esse, né? Do que esse ciclo que se fecha em vida do Pelé, para partir para uma reforma da Vila Belmiro. Eu acho que a Vila não merecia mudar tão radicalmente sua estrutura enquanto Pelé estivesse vivo. Pode Né? ser, faz Eu algum acho que sentido. agora encerra um ciclo, encerra uma história, o Santos vai ter de caminhar sem o Pelé em vida e pode ser, né, um marco dessa reformulação, desse novo Santos, desse legado deixado pelo Pelé, essa modernização de um estádio que talvez enquanto ele estivesse vida só gostaria de ser preservado como o Pelé o deixou em 1974, quando ajoelha ali no gramado e encerra a sua participação oficial com a camisa do Santos naquele jogo tão simbólico contra a Ponte Preta. Então, agora que o Pelé se foi, que vai descansar em paz, talvez o Santos agora possa encerrar essa história lindíssima da Vila Belmiro, essa história tão gloriosa, e passar por uma transformação, por um novo momento. E digo mais, já deixo aqui o que para mim seria a obrigatória e justa homenagem. Arena Rei Pelé. Eu não vejo. Aliás, é engraçado, o Brasil tem um único estádio, pelo menos que eu saiba, que se chama Rei Pelé, um único estádio batizado em homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos, que é justamente de Maceió, em Alagoas, né? Isso. É o estádio Rei Pelé. Ou Arena Pelé, ou Arena Edson Arantes do Nascimento, mas esse nome precisa estar cravado não somente numa coroa, mas a partir de agora, no próximo e novo estádio do Santos Futebol Clube. Pelé é eterno e vocês que são os mais jovens e que não viram Pelé jogar, hoje, nos próximos dias, eu tenho certeza que vocês vão ver muito, muito, muito daquilo que o Pelé fez, não só nos programas de televisão, em todas as redes sociais, a gente tem visto aí alguns compactos de grandes lances do Pelé na sua carreira. Nem tudo que o Pelé conseguiu, que o que ele fez como jogador de futebol foi filmado, foi gravado, né? O maior gol que o Pelé fez, o gol que ele considera o mais bonito da sua carreira, foi na Rua Javari contra o Juventus e não há imagem desse gol, só uma reconstituição. Aliás, viu, Quesada, se todo mundo que foi naquele jogo realmente foi,
A Rua Javari, na verdade, que diz que todo mundo que diz que foi, né? Ah, eu ouvi esse gol. 200 mil pessoas. A turma da geração do meu pai, Todo mundo foi lá. que é cascateira para burro, todos foram. Todos foram. Então, o estádio do Juventus, a capacidade naquele dia foi de 840 mil espectadores sentados, fora os que estavam de pé. Com camarotes e tudo. Com tudo, porque todo mundo viu aquele gol que o Pelé deu o chapéu. Ele contava. Imagina, isso é outra coisa genial, né, Quesada? Você chega para um cara como o Pelé, que jogou decisão de campeonato mundial, não só de clubes, como de Copa do Mundo, ganhou 3 Copas, jogou nos maiores estádios do planeta, fez 1.283 gols, ganhou o campeonato que nunca, né? E aí você chega pro Pelé e fala assim, mas Pelé, então vamos lá. Né? Eu imagino no primeiro dia que o Green Repórter fez essa pergunta, já imaginando uma coisa gigantesca. Qual foi, Pelé, um gol mais bonito que você fez? Aí eu fico imaginando o Negão falando, olha, foi um jogo contra o Juventus na Rua Javari, o goleiro era o Mão de Onça. O Mão de Onça. Aí os caras falavam, como assim? Não foi contra o Benfica? Puxa esse gol, cadê o gol? Não tem. Não, foi esse mesmo, contra o Mão de Onça. Quer dizer, até aí eu vejo a genialidade da simplicidade, né, Quesada? E outra coisa, não só da simplicidade, da simplicidade, de saber a que mundo ele pertence, né? Porque a gente eleva o Pelé a uma condição sagrada quase, e ele nos traz para o chão, né? Nos traz de volta. Não, meu gol foi na Javari contra o Mão de Onça. E tem outro relato que ele pertence. Tem outro relato engraçado que está ouvindo agora na Rádio Band News, Quesada. Entrevistaram o Pelé a respeito daquele dia histórico em que ele marca 8 gols no Paulista de 64. 11-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Contra o Botafogo. Enfim, então estavam comentando sobre o relato. E aí perguntam ao Pelé também, pergunta que acho que nunca ninguém fez, né? O repórter querendo se consagrar, tal, vamos lá. Qual foi o maior marcador, o cara mais difícil que você não conseguiu jogar? Quem foi o melhor marcador que... Pô, as pessoas esperando, né? Bob Moore, Beckenbauer, enfim, Faquete e tantos caras gigantescos. Ele disse, não, o melhor marcador que eu tive foi o zagueiro do Botafogo de 64, que me deixou fazer 8 gols. Aquele lá foi o melhor de todos. Eu nunca tive um marcador tão legal na minha vida. Pô, fiz 8 gols, aquele cara ali foi ótimo. São as coisas que a gente como eu disse, né, Quesada, a gente lembra de todos os grandes feitos, mas os grandes feitos pro Pelé, ele os iguala a esses feitos, né? Ganhar do Botafogo, ganhar do Juventus. Isso tem um pouco também do Garrincha, né? Que é aquela coisa de a gente superdimensionar um determinado jogo, uma determinada competição. E claro que a Copa do Mundo ela é mundialmente conhecida, mas para o Pelé, para o Garrincha, para tantos outros jogadores, cada jogo era especial para o cara entrar lá e fazer o que sabia fazer e resolver. Eu estou citando o Garrincha porque o Garrincha fez a maior dupla da história da seleção brasileira com o Pelé. Juntos, 40 jogos, eles nunca perderam uma partida, nem em 66, né? Porque nas 2 derrotas do Brasil naquela Copa, o Garrincha estava em um jogo e o Pelé não estava. No outro jogo o Pelé estava e o Garrincha não. Essa dupla foi maravilhosa. E o Garrincha, quando foi jogar a Copa de 58, não sabia nem direito o que era a Suécia, onde ele estava, quais eram os adversários. Ele achava que o Madureira ia estar disputando a competição. Ele chegou a perguntar para alguém lá, mas não tem o Madureira aqui, né? Então, quer dizer, você vê a simplicidade, né, dessa época. E quando a bola rolava, cara, não tinha realmente o Facinca, Beckenbauer, sem te interromper enquanto você está falando, para quem está vendo aqui a live, do teu lado, não sei se você está acompanhando também, a gente falou do gol do Juventus. O Juventus acaba de postar aqui várias fotos em homenagem ao Pelé. E o Pelé foi lá na Rua Javari. Olha aí o busto do Pelé, onde ele fez o gol mais bonito da vida dele. Vai falando aí, enquanto a gente vai vendo as imagens. Não, então é isso, a simplicidade, né? De fazer a coisa, e aí perguntam para ele qual foi o maior marcador. E o futebol brasileiro é de uma qualidade nessa época absurda. Não à toa, o Brasil ganhou, sem pachequismo, viu, Flavinho? Ganhou 58, 62 e 70, e só não ganhou 66 porque era uma bagunça, a gente já vivia um período difícil da história, aí a política entrou no futebol, aí convocaram 48 jogadores para a seleção, enfim. E aí essa imagem, não é, que é uma imagem também histórica, né? O maior de todos os tempos,
ir até a Rua Javari para receber essa homenagem. E um dos Pelé Eternos aí, né, um dos documentários feitos, eles fizeram a montagem por computador desse gol do Pelé, né? São 3 chapéus, não é isso, Flavinho? 3 chapéus tem e a conclusão do lance. De cabeça, né? Ele conclui de cabeça. Tem, a única imagem que existe, essa que tá aí nessa sequência de fotos. Tá aí, olha, tá até escrito na foto, tá ali o Romero. Homero, perdão. Homero, Clóvis, zagueiros e o Mão. O Mão, que é o Mão de Onça. Com o rosto oculto pela trave, o Pelé. De cabeça. Ali, ele fazendo o gol que é considerado por ele mesmo, tá? Por ele mesmo. Olha o que tinha de... Olha, o Facicani, eu começo a acreditar... Que tinha muita gente. Que tinha 840 mil pessoas na Javari mesmo. Olha o que tem de gente nessa arquibancada. Não, nesse dia, a história conta que não tinha ninguém filmando o jogo. O Principado da Moca. Exatamente, não tinha ninguém filmando o jogo, só tinha foto. E tem aquele gol histórico, que é o gol de placa que ele fez no Maracanã contra o Fluminense, que havia a imagem desse jogo, mas ela se perdeu em algum incêndio, por causa de um problema, né, de incêndio na antiga TV Record, né? Isso. Nos anos 60, nos anos 70, enfim, que perdeu-se esse registro histórico e muitos outros registros, né, que algumas TVs tinham dos jogos do Santos, com o Pelé marcando gols e coisa do tipo. Mais uma também para entrar, a gente sabe que é verdade, não tem o registro, e isso aumenta ainda mais, né, os grandes feitos do Pelé, autor de mais de 1000 gols na carreira. E aí, curtiram o vídeo? Só se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Você vai receber de forma exclusiva todos os conteúdos da Placar TV em todas as redes sociais. Esteja conosco, vem com a gente.